palavra para que todos reflitam. Hoje não deu tempo de gravar mais um vídeo, mas amanhã, em nome de Jesus, vamos estar gravando pelo menos 2 vídeos ou mais, assim que Deus nos permitir fazer, né? Em nome de Jesus. Mas antes de nós levarmos essa palavra, eu quero pedir para você que não é inscrito, para você se inscrever no canal aí, para compartilhar, deixar o seu like, é muito importante o seu like, é muito importante o seu comentário. Em nome de Jesus, compartilha com os amigos, com o pai, com a mãe. Peço para as pessoas se inscreverem no canal, porque uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. E a palavra de Deus, então, além de mudar, ela transforma, ela renova, ela livra as pessoas da morte. Então nos ajude a alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Você que é inscrito também, compartilha, deixa seu like e aí vamos junto nessa batalha para a gente conseguir mais inscritos para o canal, para a honra e glória do Senhor. Me ajuda aí, me ajuda a divulgar a palavra do nosso Senhor. Amém? Nessa noite nós vamos falar de um rei chamado Jeorão, que é filho de Josafá. Eu já falei de Josafá para vocês. Um rei que era temente a Deus, com as suas falhas, com os seus erros, mas era um rei que quando o inimigo se aproximava dele, a gente tem aqui a história de Josafá, aqui no capítulo 20, onde Deus concede, né, a Josafá a vitória sobre os seus inimigos, onde ele vai buscar a face do Senhor, e quando ele chega ao lugar da batalha, o Senhor fala para ele que ele não vai ter que pelejar. E quando ele chega lá, pela surpresa dele, está lá todos os inimigos deles mortos. E então eles vêm e durante 3 dias eles saqueiam e os despojam. Era muito despojo. Mas Josafá e seu exército não precisou sequer erguer uma espada e matar ninguém, porque o Senhor fez isso. Porque eles buscaram a face do Senhor, porque eles eram tementes ao Senhor. Mas, passado o tempo, Josafá, ele morre. E seu filho Jeorão toma posse em seu lugar. E tinha Jeorão 32 anos de idade quando ele começou a reinar em Israel. Olha lá, aqui diz assim, ó. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então Jeorão agora tomou posse. Mas Jeorão, o que ele fez? Ele fez tudo que os reis ímpios de Israel fizeram, porque a Bíblia vai falar para mim e para você que ele seguiu o rei Acabe, aquele rei ímpio, aquele rei que perseguiu Elias, o rei que adorava a Baal, a Azera. Então Jeorão ia no mesmo caminho, porque ele era casado com a filha de Acabe. Olha que uma mulher, às vezes, uma mulher sem sabedoria faz na vida de um homem. E quando um homem tem a cabeça fraca, então olha o que acontece. Uma nação toda paga o preço. Quando não uma família, mas uma nação toda paga o preço. Na desobediência também de Jeorão, que não era para ter casado de maneira nenhuma com essa moça. Mas vamos aqui, olha o que diz aqui no versos 4. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, e como também alguns dos príncipes de Israel. Olha lá, no capítulo 20 de 2 Crônicas, a gente fala da vitória de Josafá. No capítulo 21, a morte de Josafá, então, agora o seu filho sobe ao trono, mas subindo ao trono ele deixa de fazer tudo aquilo que o pai dele fez. E agora, na primeira oportunidade, o seu pai tinha vários filhos, mas ele era o mais velho, o trono era dele por direito. O pai dele deixou muita herança, muita riqueza para os outros filhos, e para ele deixou o trono, mas ele não satisfeito, ele foi e matou todos os seus irmãos. E alguns príncipes, com medo de quê? Com medo de perder o seu trono, com medo de perder o seu reinado, talvez de olho em toda a herança que o pai tinha deixado para os irmãos. Ele foi egoísta, ele foi orgulhoso, ele assassinou os seus irmãos e alguns dos príncipes de Israel também. Mas a Bíblia diz assim para mim e para você, olha lá, no verso 6, e andou nos caminhos do rei de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele desagradava a pessoa de Deus,
Deus não se agradava do que ele fazia, porque ele não seguia os conselhos de Josafá, do pai dele, do falecido pai dele. Ele não era como os outros reis, que era temente ao Senhor, e Deus sabia que todo o povo ia pagar o preço por causa daquilo. Tinha o dia e a hora certa para que o Senhor viesse sobre Jeorão, sobre o povo dele, porque Jeorão estava levando o povo a se desviar da presença de Deus. No versos 12 do capítulo 20 ele diz: então lhe veio da parte de Elias, o profeta, que dizia assim: diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizestes corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matastes teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas, até que saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. Então Deus usa o profeta vem e fala para ele: olha, você tem zombado de Deus, você tem brincado com o Senhor, você tem feito coisas horríveis ao povo de Judá, você tem se comportado como os reis de Israel, você não copiou de maneira nenhuma o reinado dos reis de Judá, como Josafá, como o rei Asa, que foram reis bons, reis que proclamavam o evangelho, o rei que levava o povo a adorar a Deus. Você seguiu o caminho de Acabe, você seguiu o caminho dos reis de Israel. Então Deus agora vem com a correção para cima do rei Jeorão. Qual é a correção? Uma enfermidade. Primeiro ele diz que um flagelo vai vir sobre toda a nação, sobre todo o povo dele, e sobre os seus filhos, e sobre as suas mulheres. E sobre ele virá uma grande enfermidade. Uma enfermidade tal que ele porá as entranhas dele para fora. Sabe o que é as entranhas, as tripas, o intestino, tudo? Imagine o câncer, vamos dizer assim, um câncer comendo ele e as entranhas dele saindo para fora. Sabe por quê? Porque ele desagradou a Deus, porque ele desobedeceu a Deus, porque ele não quis seguir o caminho certo, porque o Senhor deu todas as oportunidades para que esse rei Jeorão se arrependesse. O Senhor deu tempo para que ele se arrependesse, mas ele se recusava a se arrepender. Ele queria simplesmente fazer só maldades. Ele matou todos os seus irmãos, ele matou alguns dos príncipes ali de Judá. Ele vinha fazendo o povo tropeçar, o povo pecar, e muitos morreram por causa de Jeorão. Muitos morreram no pecado, muitos perderam sua vida e talvez hoje estejam no inferno por causa de Jeorão, por causa do mau exemplo dele, por causa da maldade dele. Jeorão era um rei muito maléfico, muito mau. A Bíblia fala para mim e para você que Deus se levanta contra ele com a enfermidade. A gente pode dizer, vamos aqui para facilitar para a gente imaginar um câncer comendo ali as entranhas desse rei chamado Jeorão, ao ponto de elas saírem todas para fora. E a Bíblia diz que no versos 16: e despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estão na banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, e de todo que lhe não deixaram filhos, senão Jeocás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Olha a palavra de Deus se cumprindo. Por isso que eu sempre ensino que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que eu sempre ensino que você persevere na palavra de Deus, você espere no Senhor, seja um filho obediente, porque o que ele promete, ele cumpre. Nós vemos aqui esse rei chamado Jeorão,
O rei que podia ser como o pai dele, Josafá, que podia ser como Asa. Ótimos reis, reis que eram tementes ao Senhor, mas ele decidiu pegar um caminho à mão contrária. Ele decidiu bater de frente com Deus. E olha o resultado. O Senhor então disse para ele que viria o juízo sobre ele. Chegou o momento. Essa enfermidade então vem sobre o rei. Esse povo filisteus vem sobre o povo de Judá. E a Bíblia fala para mim e para você que eles tomam o povo. E o rei então cai doente. E a Bíblia conta para mim e para você, meus irmãos, no verso 19: e sucedeu que depois de muitos dias, e chegado ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo não lhe queimou aromas, como queimaras a seus pais. Olha lá, ele começou a colher a colheita dele. Olha a maldade dele, tudo que ele fez para o povo, tudo que ele fez para irar a Deus, todos os pecados que ele cometeu, os profetas que ele não ouviu. Agora chegou o momento de pagar a conta. Então se cumpre a palavra do Senhor. A profecia do Senhor era que as entranhas iam sair para fora, que não ia ser só uma enfermidade grave. Não, mas agora então a palavra de Deus se cumpre sobre a vida de Jorão. E as entranhas dele saem para fora. A Bíblia não diz, mas eu creio que Jorão, ele deve ter lembrado das oportunidades inúmeras que ele teve de se arrepender, das oportunidades inúmeras que ele teve tempo de pedir perdão e ele não pediu. Ele continuava com o coração duro, continuava a fazer tudo o que era de errado, tudo que era para desagradar a Deus. Não é diferente hoje com a raça humana. Eu estou lendo essa história para vocês, para que vocês imaginem hoje, na nossa vida, em pleno século 21. Muitas pessoas se conformam, muitas pessoas se comportam da mesma maneira que esse rei. Tem um exemplo dentro de casa, tem um exemplo do pai, tem um exemplo da mãe, exemplo dos avós, mas não segue. Prefere seguir caminhos obscuros, caminhos que levam à morte, caminhos que ele acha que é certo, caminhos que ele acha que vai lá na frente vai ter um mar de rosa para ele. Se pega ao mundo, se pega ao dinheiro, não segue os bons exemplos, e o fim dessas pessoas é o quê? É a morte, é a condenação, não só morte física, mas é a morte eterna. Mas o que eu quero falar nesse texto para vocês, o que me chamou mais atenção, que esse que é o foco da mensagem, vem agora, no versos 20 do capítulo 21. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos apenas. O Senhor corta o mal pela raiz, né? Olha lá. E reinou em Jerusalém 8 anos, e morreu. Agora veja, sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Irmãos, o momento mais importante desse texto, a Bíblia diz que ele partiu, que ele morreu sem deixar saudade. A pergunta para essa noite é: se você for recolhido hoje como ele foi, se você, para quem não entende recolhido, se você morrer hoje, você vai deixar saudade? Como que você tem se comportado? Você tem se comportado como esse rei, fazendo maldade atrás de maldade? Você tem machucado pessoas? Você tem sido ignorante, arrogante, orgulhoso? O que você tem feito? Se você for recolhido hoje, se você morrer hoje, você vai ter ao menos 6 pessoas, 6 amigos para levar o seu caixão? Medite nisso, pare para pensar. Não vale a pena tanta vaidade, não vale a pena tanto orgulho, tanta raiva, tanto ódio no coração. Não vale a pena você achar que você é melhor do que os outros. Não vale a pena você viver querendo passar rasteira nas pessoas, você querendo ficar puxando o tapete, querendo subir nas costas das pessoas. Porque o que esse rei recebeu foi o desprezo. Foi o desprezo de Deus e o desprezo do povo. Quando ele morreu, nem saudade ele deixou.
Será que você deixaria saudade? Quem sentiria a tua falta? Por isso que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Temos que falar eu te amo enquanto as pessoas estão vivas. Temos que fazer boas obras enquanto as pessoas estão aqui na terra. Não adianta depois que morrer chorar em caixão. Não vai resolver. Por isso, faça o bem, você vem a quem? Tenha um bom coração, abrace, diga que ama, ore, interceda, peça a Deus pelas pessoas. Fale um bom dia, fale uma boa tarde, fale uma boa noite, tenha um sorriso no rosto, seja cheio do Espírito Santo para que quando o Senhor te recolha, você não tenha só 6 pessoas para levar o seu caixão, que pelo menos você precisaria de 6 amigos, mas que você tenha mais, que haja disputa para levar o seu caixão, que haja disputa para te levar até o carro funeral, que não seja preciso colocar você em cima daquele carrinho, porque não tem ninguém para te carregar depois de morto. Então pratique o bem, viva a verdade e ame o próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, nós te rendemos graças ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, e pela tua compaixão, Senhor, para conosco, Pai. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por todos os livramentos, Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo nosso pão de cada dia. Te agradecemos pela nossa família, pelo nosso lar. Te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, te pedimos, ó Deus, nessa noite, Pai, que o Senhor nos ensine a ser diferente do que esse rei Jorão, Pai. Senhor, nos ensina a praticar o bem, Pai. Nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter um coração como o do Senhor, Pai. Para quando o Senhor nos recolher, Pai, as pessoas venham sentir saudade de nós, Pai. Que as pessoas, Senhor e meu Pai, em nome de Jesus, nos lembre, Pai, com um sorriso no rosto, Pai. Que nós possamos deixar saudade, Pai. Exemplos, Pai, para que sejamos seguidos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a tua bênção, Pai, essa noite. Que o Senhor abençoe o nosso lar, que o Senhor abençoe o nosso sono, nossos sonhos. Coloca teus anjos ao redor e dentro da nossa casa, nos guardando, ó Deus, e nos livrando, Pai, de todo mal. No nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima noite. Que o Senhor os abençoe. No nome de Jesus de Nazaré. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Forte abraço, beijo no coração e se inscreve aí, compartilha e deixa seu like. Amém? Obrigadão. Que Deus abençoe. Fui.